todos. Mais uma vez, estamos reunidos aqui na sede da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, aqui no centro do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso programa de formação política, o Trabalhismo em Diálogo. E hoje nós trazemos aqui um tema que é de suma importância, que é a recuperação histórica do processo das reformas de base, que esse ano fazem 55 anos, e a gente hoje vai discutir aqui especialmente a derrota do processo das reformas de base do governo João Goulart e também o processo de favelização aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E para isso nós hoje fizemos aqui um convite a duas grandes personalidades aqui, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista político, que é o professor Oswaldo Monteal, que é um historiador, professor da UERJ, que a gente agradece já de antemão aqui, professor, pela colaboração, por estar aqui se colocando à disposição da nossa fundação, e também aqui nosso querido companheiro, ex-secretário do governo Brizola, teve a honra de fazer parte diretamente da equipe, do nosso grande líder, nosso grande comandante Leonel Brizola, que é o nosso companheiro Fernando Lopes, que é economista e foi secretário também durante o governo Brizola. Então, como a gente vem fazendo todos os meses, nós todos os meses aqui, para os companheiros que estão chegando, todos os meses nós estamos promovendo essa atividade, que é o Trabalhismo em Diálogo. Uma vez por mês a gente se encontra aqui, sempre às 18 horas, e a gente avisa aí pelas redes sociais. Eu quero aproveitar aqui também e avisar a todos vocês que a gente está fazendo uma transmissão ao vivo. Então, agradecer a todos os internautas que estão nos seguindo aí nas redes sociais. Vou dar continuidade, a gente vai tentar fazer uma atividade aqui, umas falas aqui, acho que iniciais, por volta de 20 minutinhos aqui, e depois a gente abre aí para um bloco de perguntas que a plateia tem o desejo de fazer. Peço muita colaboração de vocês que estão aqui hoje, para que a gente possa convidar outros companheiros para estarem participando dessa atividade. Eu estava ali falando com o Fernando, com o Oswaldo, durante muito tempo, os companheiros do partido eles reclamaram que a Fundação não vinha desenvolvendo atividades. Eu posso dizer que do início do ano passado para agora, nós temos conseguido construir uma série de atividades, em geral atividades, com toda a humildade aqui, mas atividades de muita qualidade, como esse debate que vocês vão estar participando aqui hoje. Então é importante que a gente leve isso para fora dos muros do partido, é importante que a gente traga pessoas aí da sociedade para estarem discutindo, para estarem ouvindo as nossas teses, porque só com a mobilização social nós vamos conseguir verdadeiramente impactar esse Brasil tão grande aí e construir as transformações que a gente espera que sejam feitas hoje dentro do Projeto Nacional de Desenvolvimento que a gente defendeu aí, principalmente no último ciclo eleitoral, tendo à frente o nosso candidato Ciro Gomes, e também aqui para nós da cidade do Rio de Janeiro é muito importante a nossa mobilização, porque nós já apontamos aí uma possível candidatura à prefeitura da cidade, aliás, uma possível não, uma pré-candidatura à prefeitura da cidade. Talvez a gente consiga, pela primeira vez, ter uma prefeita da cidade do Rio de Janeiro, que é a pré-candidatura da nossa companheira deputada Marta Rocha. O tema de hoje aqui, quando a gente fala do movimento popular, da favela, é um tema que é muito especial para o PDT, é muito especial porque nós do PDT fomos talvez um dos poucos partidos políticos que tenha conseguido compreender a magnitude desse tema, a importância desse tema, e talvez os nossos governos tenham sido aí pioneiros em construir políticas públicas voltadas aí para as favelas, né, para essa população tão grande que ainda, nos dias de hoje, ainda continua excluída aí da sua cidadania. Então, quando a gente faz o resgate histórico, a gente mostra que, como dizia o Brizola, né, a gente vem de longe, né, já lá de trás, a gente já apresentava um caminho de reformas estruturais que podiam ter trazido o Brasil hoje a uma outra condição. Essas reformas estruturais não aconteceram, nós temos problemas inúmeros nas cidades brasileiras, e aqui no Rio de Janeiro a gente vê aí o processo social, como é que ele se dá por causa de problemas estruturais que não foram resolvidos até hoje. Então é importante a resgatar a história
da nossa corrente política, que é o trabalhismo brasileiro, e é importante contextualizar para vocês também com aquelas pessoas que vivenciaram a construção das políticas, e o Fernando, ele tem aí essa expertise de ter participado da construção dessas políticas, colocado a mão ali diretamente na construção das políticas, especialmente no governo Brizola. Foram políticas muito exitosas e reconhecidas principalmente pela população mais pobre, mais humilde, que vive nas favelas. Companheiros, é isso. Dito isso, eu dou início então aqui aos trabalhos. Vou iniciar com o nosso convidado aqui, pode ser, professor? Que aí faz a recuperação histórica e depois o Fernando entra com a parte dele aqui. Então, professor Oswaldo Mundial, mais uma vez, muito obrigado pela colaboração. Seja muito bem-vindo à nossa casa, que também é a sua casa. Aqui é a Casa dos Trabalhistas. Obrigado, Everton, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, né, nessa noite. Parabenizar a iniciativa da Fundação Leonel Brizola, do Instituto Alberto Pasqualini, né? Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini. Agradecer, Everton, realmente a tua lembrança e do meu nome para estar essa noite. Satisfação estar com o Fernando. Nós estávamos conversando, né? Fernando, um dos deputados que eu tive o prazer de votar, numa honra, né? Estar com você na mesa, e o meu agradecimento, né, por estar aqui com todos. Fazer aqui uma referência, agradecer a todos que estão na assistência e agradecer aqui o membro do Poder Judiciário, que é o querido Jorge Luiz Rocha, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. É esse tribunal que eu, com muita satisfação, pertenço ao Fórum Permanente de Segurança Pública e Execução Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço a presença do Jorge Luiz Rocha, né, membro do Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Bom, o tema que foi colocado em questão, né, o tema do colapso do governo João Goulart e, consequentemente, um dos itens que integram essa queda, né, é as reformas de base e, mais particularmente, o que nos move hoje aqui é a reforma urbana, né? Então, eu dividi minha exposição aqui em dois momentos, falar um pouco do governo Goulart, e aí o professor fala demais, controlar aqui 20 minutinhos, né? Primeiro, chamar a atenção para a situação de crise do governo Goulart e colocar de maneira um pouco mais ampla a sua dimensão, né? As dimensões do golpe, né? Nas dimensões do golpe, nós temos um golpe de tipo muito específico, que, levado assim à banalização do termo, qualquer movimento pode ser chamado de golpe, dependendo de quem está, da perspectiva de cada um, né? Da perspectiva de quem está ascendendo, da perspectiva de quem está caindo. E o golpe implica uma quebra, isso é importante. Os militares da época chamaram inclusive a atenção para isso, né, Fernando? Uma quebra, né, o Everton, da legalidade, né? Eles até reconheciam a dificuldade de golpear o chefe das Forças Armadas, né? Pela nossa Constituição, o presidente da República é o comandante-chefe das Forças Armadas. Então, são militares derrubando o seu comandante. Carregou simplesmente isso, né? Ou de maneira grave, isso, derrubando o comandante-chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, ou a presidenta da República. Então, no caso do governo Goulart, nós temos um fenômeno muito importante, que é o da articulação de forças políticas da velha República, ou, se preferirem, da República Velha, da década de 30, rearticuladas, renovadas, e que reuniram forças,
reapareceram de uma maneira mais nítida. Isso já tinha ocorrido na posse do Juscelino, né? A dificuldade da posse do Juscelino, a dificuldade da posse do presidente João Goulart, a crise de 61 com a campanha da ilegalidade que o governador Leonel Brizola, quando o governador do Rio Grande do Sul mobiliza, como todos sabem aqui, mobiliza forças importantes no sentido da manutenção da legalidade democrática, né, das instituições e o seu funcionamento, recorrendo inclusive aos militares legalistas, né? E em 64 essas forças elas adquirem, essas forças que têm uma longa tradição na história brasileira, são forças oligárquicas, tradicionais, ou se preferirem tradicionalistas, essas forças, essas oligarquias do campo, né? São latifundiários, são meio parecidos. Eu vou falar de algumas categorias aqui, de alguns grupos que são meio parecidos, com alguns que vocês conhecem de ouvir falar, claro, né? Latifundiários, né? Banqueiros, membros do Poder Legislativo. Nunca demais lembrar que o golpe que derrubou o presidente Jango, antes de tudo, foi um golpe parlamentar. Né? Nunca demais lembrar que o presidente foi, lembra disso? O presidente foi declarado fora do território nacional, estando no Brasil. Né? Bolsonaro toda hora fala. Isso é um elemento, enfim, um golpe parlamentar que antecipou, né? Que antecipou o golpe final. Né? Então, teve esse aspecto empresarial, né? Eu indico, inclusive, assim, claro que vocês viram, né? Mas quem não assistiu, vale a pena dar uma olhada num bom filme chamado Cidadão Boyles, um documentário muito interessante chamado Cidadão Boyles, onde fica, assim, muito evidenciada, né, a presença do empresariado nacional e dos banqueiros envolvidos com a ditadura. Né? Um bom documentário para se assistir, né, do Asbeck, né, o Cidadão Boyles. Interessante ver. Então, o governo Goulart tem essa particularidade, a retomada dos setores tradicionais que já vinham desde a morte do Getúlio, né, que está ali, né? Não ele, né, para estar na representação, em 54, né, o suicídio do presidente Vargas, passando pelas dificuldades da posse de Juscelino e o retorno da China do presidente Goulart pela Rota do Pacífico, como já foi tão lembrado pelos historiadores, né, pela Rota do Pacífico, chegando devagarzinho, para poder dar tempo da acomodação das forças, capacidade de negociação, né? Período difícil. Não esqueça que o Brasil passou nesse momento por um fenômeno que foi o parlamentarismo. Né? Nós tivemos aqui o parlamentarismo com a dupla Jango, Tancredo Neves. Né? O ex-presidente não empossado, Tancredo Neves, vai ser uma figura importante depois Brochado da Rocha e Hermes Lima, né? O gabinete, tem 3 gabinetes. O gabinete Tancredo Neves, o gabinete Brochado da Rocha e o gabinete Hermes Lima. Até o plebiscito que recupera o presidencialismo. Então, Jango, nesse primeiro momento, e muito rapidamente, né? Representou com suas reformas um Brasil que tem medo de reformas, que é o segundo item que eu gostaria de conversar com vocês. O medo vem das reformas no nosso país. Como você fala em reforma aqui, de várias perspectivas, isso não atemoriza só a classe política, causa uma incompreensão da sociedade civil, há um certo temor da classe política, uma dificuldade de assimilação dos setores econômicos, né, do mercado financeiro. Quem lê os jornais, a imprensa do empresariado, vê que o empresariado fica mexido com essas coisas, fica alterado com essas coisas,
Isso aqui é uma coisa que os economistas sabem muito melhor do que eu, algo chamado confiança. Eles querem ter garantias, que muitas vezes são garantias não é nem de 100%, é de 101%. Querem garantia total para os seus negócios. Então, qualquer flutuação, o mercado está ali para dizer, não é isso que nós queremos. Né? E o mercado não é uma entidade abstrata. Ele tem uma dimensão concreta, né, objetiva. Ele tem carne, né, que está representado aí pelos interesses econômicos e pelos interesses internacionais. Hoje, todas as fichas, os Estados Unidos votaria contra a entrada do Brasil na OCDE. Porque não perturba. O Brasil hoje teve um voto categórico, né, dos Estados Unidos para a entrada na OCDE. Uma série de significações que isso tem e escapam aos nossos objetivos aqui, né? Relação com a China, é muita coisa, né? Problema da Venezuela, relação com a China, negócios entre frações da direita internacional, tem uma série de elementos que gravitam em torno dessa decisão hoje que faz a gente pensar, né? Então, o medo das reformas fez com que naquele dia 13 de março, uma sexta-feira 13 de março de 1964, o presidente da República teve aí na Central do Brasil, aqui pertinho, para quase 500 mil pessoas. Tem colegas meus que dizem que a cada palestra aumenta o número. Não é isso não, é de fazer o cálculo. Hoje as pessoas fazem estimativas para baixo, olhando mais ou menos ali. Não dá para acreditar que tinham só 150 ou 200 mil, muito mais. Né? Muito mais. E hoje, como é difícil reunir 350 mil. E um palanque com Jango, Arraes, Brizola, Prestes. Esse era o palanque que estava ali, os oradores enfureceram a massa, né, cara? Realmente oradores. Hoje você junta no palanque, né, Fernando? É difícil, não dá sono. Então, você colocar no palanque hoje, determinado membro da classe política, você imagina, você consegue galvanizar. Né? Isso depende de uma coisa, uma palavrinha chave chamada carisma. Né? Isso não se compra em lugar nenhum. Um sociólogo famoso alemão disse certa vez, carisma é intransferível. Quem tem não transfere, quem tem não passa adiante. É muito difícil. Né? É um fenômeno muito peculiar, sociologicamente, historicamente. Né? E naquele momento, o medo das reformas. Que reformas? As reformas, a reforma agrária, à beira das estradas, desapropriação à beira das estradas, né? A reforma urbana, que implicava numa recuperação da infraestrutura das cidades, uma tentativa de combater a precarização das habitações brasileiras, já naquele momento. A direita falava com Lacerda, e a social-democracia de Jango também falava social-democracia. Falava mesmo algo parecido. Só que o Lacerda falava, olha, isso aí tem que ser varrido. E o PTB já falava na época, não, isso tem que ser adequado, adaptado às condições concretas que as pessoas vivem. Esse segundo ponto, já concluindo, esse segundo ponto, as reformas de base provocaram um medo tremendo, né? Nas oligarquias. Quem sabe, né? Isso é um país patriarcal, né? Um país onde o patrimonialismo é muito forte. Né? É um país, vocês sabem disso, é um país onde, para citar o Raimundo Faoro, os donos do poder não largam o osso. É muito difícil, né? A abdicação de 1 centímetro daquilo que foi conquistado. Né? Então, como disse um pouco antes, estávamos conversando aqui, né, Fernando, essa herança colonial, ela foi perseverando. E essa capacidade de rearticulação dessas forças tradicionais, ela sempre volta. E volta com uma capacidade importante de renovação. Então, nesse conjunto de reformas, o presidente João Goulart procurou uma tão dramática, que foi a reforma que implicava na lei da remessa de lucros. Se todos sabem disso, é claro, né?
Mas sempre é bom lembrar, impressionante, né, Fernando? Se eu não me engano, o deputado do PTB, Celso Brandt, se eu não me engano, na época, trabalhou nesse projeto, né, da lei de remessa de lucro exterior, quer dizer, conter a sangria, aquilo que o Brizola falava, lembra? As perdas internacionais. Lembra disso? O Brizola sempre falava as perdas internacionais. As pessoas faziam disso um bordão de chacota. Ah, lá vem o Brizola com as perdas internacionais. Claro, ué, tinha que vir muitas vezes, pô. Né? Ah, lá vem ele. Mas não é? O orçamento, a execução do orçamento do Brasil no ano passado, 40% foi para os bancos estrangeiros, cara. Da execução orçamentária brasileira do ano passado, pô. O Fernando sabe muito melhor do que eu. Como é que foi distribuído a fatia do bolo? 40%, quase metade do nosso orçamento foi destinado ao serviço da dívida e ao problema do nosso endividamento com os bancos internacionais. 40%. Então, trata-se ainda de um problema crônico e que não foi combatido desde os anos 60. Né? A última vez que isso apareceu como tema foi no governo Jango. O Jango foi ao plenário das Nações Unidas e disse uma coisa muito peculiar. Ele disse: o negócio não é que nós sejamos aqui contra o capitalismo. O problema é que não se pode ganhar tanto. E o nosso país vai ter que regulamentar isso. Nossa, foi a senha, né, Fernando? Isso foi a senha para você pegar colocar na cabeça e clique. Ele é visual, o negócio é do lado, imagina, né? De um lado, Celso Furtado. A gente vê esse ministério, você acha até que está vivendo uma realidade paralela, né? De um lado você vê como ministro do Planejamento, Celso Furtado, o chanceler, aí Nossa Senhora, o chanceler Francisco Clementino de Santiago Dantas. Simplesmente isso. De um lado, Santiago Dantas, do outro, Celso Furtado, um economista que perfeitamente poderia ter ganho o prêmio Nobel, que aliás, um grupo de intelectuais, já o Celso, já muito idoso, né, colocou como lançou, né, essa ideia, né, numa rede de economia mundial. Então, assim, a lei da remessa de lucros, para quem não sabe, ela foi revogada, votada, aprovada. O PTB, o presidente João Goulart, durante seu curto mandato, ele enviou 311 mensagens ao Congresso Nacional. Ele teve recusado 2 ou 3, qualquer imprecisão vai por aí, 2 ou 3 das suas mensagens ao Congresso. E uma delas aprovada foi, inclusive, a lei de remessa de lucros, que foi revogada no dia 2 de abril. Para quem tem alguma dúvida que o problema da nossa relação com o capital estrangeiro é um problema grave, para quem tem alguma dúvida dessa natureza, 2 de abril, o golpe está ali, de 31 para 1 de abril. No dia 2, já é revogado a lei da remessa de lucros. Para quem não sabe, lembrar que a reforma universitária, nossa discussão da educação, lembrar que a última reforma universitária é dos anos 60. Por que é importante a reforma universitária? Nós não estaremos discutindo agora a questão dos cortes, o problema do orçamento, dos duodécimos, não estaremos contestando a autonomia universitária, não estaremos contestando eleição para reitor, não estaremos discutindo uma pauta que poderia estar resolvida, né, por uma reforma universitária. Chegou a ser ventilado em governos anteriores, mas nunca foi colocada realmente no trilho, né? Então, esse medo das reformas agora aparece na sua dimensão mais fantasmagórica, né? As pessoas se perguntam: será que eu vou aposentar com 150 anos? Aposentadoria bíblica, né? As pessoas viviam, sei lá, 800 anos, 300, isso você fazer o cálculo aritmético, né? Biblicamente, a pessoa vivia 800, assim, não vivia 850, né? Mais ou menos assim. Não é o nosso caso, tá? Ninguém aqui tem pretensão de se eternizar, né?
Então, tem um limite aí, inclusive também um limite inclusive, de paciência. Né? Então, o tempo passa, né? Segunda parte, muito rápida, aí eu estou para concluir, meu tempo já está estourando aí para 3 minutos, 4 minutos. A reforma urbana andou aí essa parte do Jango, assim, Jango em 5 minutos? Deu para vocês, né? Desculpa eu estar me repetindo, até coisas que vocês já conhecem muito do governo Goulart. Estou apenas, né, relembrando alguns highlights, né, desse momento. Né? Sim, e algo que eu gostaria de lembrar aqui, que foi muito importante historicamente, né, e odiernamente, não só historicamente, nos dias que correm, né? O presidente Goulart foi dito a ele, né, o Lincoln Gordon, embaixador americano, no período, né, final, reta final do governo João Goulart, Darcy Ribeiro, né, que está ali, nossa, que saudade, Darcy Ribeiro e Valdir Pires, né, esse era a composição ministerial. Valdir Pires é advogado-geral da União. Darcy Ribeiro, na época, salvo engano, eu, ministro-chefe da Casa Civil. Os dois vão lá e dizem, Jango, olha só, o embaixador americano quer conversar com você. E o Jango, do jeito dele, que era uma maneira muitas vezes flutuante, ele diz, não, para surpresa do Ministério. E aí vai a embaixada americana, volta a ser embaixada americana, e o embaixador diz, eu só quero 15 minutos. Para o embaixador americano dizer isso, pô, você tem que ter uma... Ela diz, olha, não, eu só quero 15 minutos. E o Jango diz novamente, não, nem 15 minutos. Não tenho tempo. Em depoimentos importantes, em pesquisas nossas que nós realizamos, né? Meu pós-doutorado foi na Fundação Getúlio Vargas, sobre as reformas de base no período Goulart. Então, em informações coletadas, documentos, entrevistas que realizei, uma delas com, ainda estava vivo, né, o ex-ministro, o querido amigo Valdir Pires, ele disse, olha, para nossa surpresa, o Jango vai dizer assim, Valdir, eu não vou receber, vocês querem saber mesmo que eu não vou receber o embaixador americano? Por que, meu presidente? Porque, olha, Valdir, não adianta. Nada mudará no que os Estados Unidos pensam a meu respeito. Nada que eu diga. E isso nos faz lembrar, né? Juscelino quase não toma posse, Getúlio se mata e Jango é golpeado. A herança trabalhista, sempre que o trabalhador colocou cabeça para fora, veio o porrete. Como dizem os americanos, é o big stick. Veio lá o porrete do imperialismo. Uma categoria que não deve ser desprezada. Aí você vai e diz, nossa, mas é o Lênin que vai... Não é só o Lênin que vai trazer, outros autores vão trazer, Schumpeter vai trazer essa discussão do imperialismo, Kondratiev vai trazer, vários autores, um elenco de autores em Rosa Luxemburgo, um elenco de autores vão trazer o tema do imperialismo. Mas claro que o Lênin vai consolidar, né, essa noção, e depois vamos ter uma bibliografia importante, uma intelectualidade importante latino-americana que vai potencializar e muito, gostaria de aqui lembrar um companheiro nosso de trabalho, querido colega, né, um grande professor, Teotônio dos Santos, falecido há pouco tempo, e o Everton sussurrou aqui, com toda razão, o Mauro Marinho. Né? Teotônio tem um livro clássico, que foi sua grande tese, Imperialismo e Independência, e talvez vocês não acreditem, mas não há uma tradução da língua portuguesa. Isso diz muito também do movimento editorial. O livro Imperialismo e Independência, que é o cara maço, viu? O cara maço. Não está aí à disposição em língua portuguesa de um dos importantes professores universitários, um homem que militou, foi candidato a governador por Minas pelo PDT em 82, foi candidato. Teotônio foi candidato em 82 ao governo de Minas Gerais, né, pelo PDT. Então, isso é uma parte para lembrar um pouco esse legado e as questões que ficaram penduradas, né, gente? Ficaram assim como uma obra em aberto, né? Essas reformas, elas ficaram como uma sombra
eu diria que são, vocês me permitem um certo maniqueísmo, mas um maniqueísmo benigno aqui, que é assim, reformas do bem, né, cara? Né? Reformas que estavam olhando o trabalhador, porra. Reformas que estavam olhando para a massa, como dizia o Darcy, para aquele povão, o Darcy falava desse jeito, chegou para o nosso povão. Então, os trabalhadores, né? Essas reformas, elas nunca apareceram, né? Elas foram realmente sabotadas, né? E mesmo depois, inclusive, eu diria, né? Não houve provavelmente um nacionalismo, né? Como alguns querem defender. Não houve, porque senão não teria sido revogado a lei de arrecadação de lucros. Concorda, deputado? Então, não tentem fazer as pessoas assim de incautos, né? De tolos. Não houve um nacionalismo depois. Houve um entreguismo. 2.0. Um entreguismo, sabe? O motor do Ferrari. Potencializou-se muito essa entrega. Isso só, esse modelo, como dizia o Brizola, modelo econômico de natureza colonial. Essa expressão que ele gostava muito, né? Esse modelo econômico de natureza colonial. Esse modelo econômico não foi combatido nos últimos, nem no governo Fernando Henrique, nem nos últimos anos, nos últimos governos. Eu converso muito com meus colegas, que são economistas, professores de economia da UERJ, que o modelo econômico, a política econômica, incrível, não é pautada. Não é pautada. E não se apresentam alternativas de esquerda a essa política econômica. Ué, como é que é isso? Não tem uma economia de esquerda? Como é que pode um negócio desse? Ué, então a economia é uma matéria, exclusivamente uma matéria ortodoxa? Não? Só o enfoque neoclássico domina essa merda de negócio? Né, Fernando? O que é isso? Ué, só monetaristas, cara, é que falam disso? Puxa aí, porra, que silêncio é esse, pô? Pega aí a literatura, a mídia aí, pega a mídia aí. Quais são os economistas, porra? Estão dizendo, olha só, esse plano da Previdência tem as implicações, as pessoas vão aposentar com 600 anos, né? Todo mundo virar apóstolo. Pô, né? E por quê? Né? Qual é o economista que está preocupado com a questão macroeconômica do Brasil, cara? Ué, isso está aparecendo. Essa temática o Furtado tinha essa preocupação. Ele tinha. Aliás, num depoimento importante, ele diz, né? O governo caiu porque teve um entroncamento. O governo não sabia se acelerava as reformas que o Brizola queria, olha só o que ele diz, acelerava, botava o pé fundo no acelerador, no da direita, para fazer as reformas que o Brizola queria, e o grupo dos 11, espalhados pelo Brasil, os grupos dos 11, ou atendia o lado conservador do governo. Qual era o lado conservador? A medição das contas públicas, como diz o professor Carlos Lessa, ex-reitor da UFRJ, um grande economista brasileiro, como diz o Lessa, onde é que se viu o Estado da lucro, porra? É para dar prejuízo mesmo. O Lessa, numa reunião com o Luiz Fernando Furlan, o que era isso? Governo Lula, né? Com Furlan, ministro da Indústria e Comércio, e o Lessa, presidente do BNDES. Acaba a reunião, lembro disso, dessa polêmica, saiu Furlan da reunião, dizendo para todo mundo que o Lessa estava variando, que ele não estava bem, né? Que ele estava falando de gastronomia, sushi, sashimi, na reunião do Copom, Conselho Coletivo Econômico, não é isso? O Conselho Monetário do governo. Ele estava falando de gastronomia, que o Lessa gosta muito, né? Falando de gastronomia. Então, o Furlan vazou, né, na reunião, só, o Lessa está variando, porra, está falando de. Essa que é um belo desenvolvimentista, né? Está falando de umas coisas aí que ninguém entende. Aí, claro que a Veja foi em cima dessa, né?
Tem que irlandês também gosta disso, né? Ó, falou, né? Fofoca uma instituição, né? Ó, fulano falou disso, né? O que você acha? Ele falou São Paulo, Lessa, carioquíssimo, né? Aliás, um belo livro sobre o Rio de Janeiro. O Lessa disse, olha, mas ele está dizendo que eu estou falando só de gastronomia, é porque é o que dá para o pessoal entender, porque ele não sabe nada da economia. Então, se eu falar de economia, o compão não entende. Então eu falo de comida. Eu tenho uma sacaneada. Não, mas aí depois fiz o comentário sobre essa, né? Sobre São Paulo, o jeito dele, né? Falar um pouco assim, não, Paulista tem. Tentou dar uma amenizada, mas sacaneou mais ainda. Então, assim, esse legado, ele deixou aqui e ali, né? Nós temos aí o Fiore falando, esqueci aqui, né? O Fiore falando, né? O Fernando, né? Dizendo, dando as suas aulas, colocando lá, né? Influenciando no parlamento, tal, mas são esforços isolados, né? Hoje nós precisamos de novo tomar um caminho discutindo o destino do Brasil e o desenvolvimento do país, né? Para onde vai o país do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico. E falar em desenvolvimentismo parece um xingamento. Nossa, os desenvolvimentistas, é isso mesmo. Nós queremos desenvolver, nós somos mesmo. Nós queremos desenvolver o Brasil. Antes de pensar necessariamente nas contas públicas, que se elas realmente aqui e ali estão fechando. Claro que é importante ter um controle dos gastos. Mas o contingenciamento dos gastos atrasa muito o desenvolvimento social, pô. Estou falando besteira, professor? Esse contingenciamento, você quer asfixiar a sociedade, cara? Asfixiar as pessoas, pô. Ué, eu aí, e os economistas, mais ou menos, e aí, quer dizer, não, que temos que discutir realmente, nós estamos na casa, a casa do PDT, onde eu acostumei a ver desde, eu entendo, se é politicamente, eu não entendi politicamente urgente, conhecendo o Brizola, né? Que antes estava ali uma espécie de mito da caverna. Foi fundamental ter conhecido essa geração de homens públicos, né? E mulheres públicas, lembrar de uma grande professora, secretária do governo Brizola de Educação, e uma das maiores figuras da história desse país, chamada Maria da Linhares. Gostaria de fazer aqui uma lembrança, porque essa casa foi uma pessoa excepcional, uma das maiores historiadoras desse país, uma das maiores educadoras desse país, Maria da Linhares. Então, assim, desculpa me estender e também desculpa se falar, mas tem algumas coisas que dão frio na espinha danada, sabe? Que arrepiam a gente, dão saudade e arrepiam a gente, porque é aquilo que o Brizola dizia, né? Esse país tem um destino tão bonito para ser cumprido, né? E não consegue cumprir esse destino. A reforma urbana, eu gostaria de chamar a atenção para alguns tópicos de discussão que certamente o Fernando vai abordar e vai destrinchar com muito mais competência e capacidade. Essa relação campo-cidade tão perversa que o Brasil viu, essa inversão, né, desde os anos 30 para agora, de 7% da população do campo para a cidade, chegando a 85% ou mais. O problema da infraestrutura das cidades, cada vez é um desafio maior, a infraestrutura das cidades, a relação entre a habitação, tudo isso fazia parte de um planejamento, de uma visão de reforma urbana que colapsou. A habitação em periferia, moradias precárias, o combate a essas moradias precárias e dar cidadania às pessoas. A favela vítima da falta de saneamento básico e de segurança, né? De segurança pública não para reprimir, mas uma segurança pública, né? Cidadã. Como dizia, vou lembrar de outro quadro importante desse partido, um homem chamado Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Admirável. Eu tenho a honra de ter feito com 2 colegas um livro
sobre o Coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, primeiro comandante da Polícia Militar negro, e foi o Brizola que botou lá. O Cerqueira. Assassinado. Em 99, assassinado. Vocês sabem, é um caso que foi até hoje a ser examinado, né? O Cerqueira, subindo aqui para uma reunião com o Nilo Batista, no Instituto de Segurança Pública, no ISP aqui, que é na Praia de Coisas, isso aí, muito obrigado, na beira-mar, leva um tiro no olho, atravessa a casca craniana, ele ajoelha e cai morto na hora. Esse caso, por razões abstrusas, diria o Machado de Assis, né? Por razões abstrusas, esse caso foi arquivado. E acaba assim a história de um dos policiais que honraram a farda, Carlos Magno Nazaré Cerqueira, e um produtor de conhecimento, onde escreveu um belo texto chamado O Racismo e a Polícia. Leiam, viu? Bom, nosso livro, desculpe fazer a propaganda, nosso livro chamado Sonho de uma Polícia Cidadã. Sonho de uma Polícia Cidadã. Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Editado pela PUC do Rio. Editado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Então, saneamento, segurança e a favelização, que aparece logo na caixa alta da nossa discussão daqui hoje. A favelização, que nada mais passa hoje do que a criminalização dos nossos trabalhadores. Sem fazer disso qualquer chavão, não se trata de nexos eleitoreiros, não é isso não, hein? É um problema, claro, partidário sim, político, partidário sério, e um problema de Estado muito agudo, que é o problema da criminalização. É aquele sinal, né? Fala favela, quando você fala favela, você já liga, bandido. Chega na população aí, vale. Você fala favela, a conexão imediata que se faz é a contravenção. É o tráfico, é tudo que é errado. Então, nosso desafio é muito grande, né? Nossa luta é muito pesada. E eu confesso a vocês que eu sinto muito, assim, muita gratidão por vocês terem lembrado aí o meu nome. Muito obrigado, Everton, estar aqui com vocês, também a paciência de vocês me escutar, né? Agradeço muito e dizer que nós ainda somos poucos, vamos aumentar esse número, seremos em número maior ainda, e não podemos deixar de pensar na vitória. Mesmo com todas as adversidades, não podemos deixar de pensar na vitória. E de que, de alguma maneira, as coisas mudaram. E dentro dessa mudança nós precisamos, como dizia o velho Marx, né? Sempre estar mais preparado para a realidade. Marx dizia, né, que a realidade sempre será mais complexa. Vocês acham que está difícil? Vai ser mais ainda daqui a 20 anos. E mais ainda daqui a 50. E mais o velho Marx. E mais ainda daqui a 100. Nós temos que estar preparados, né? Temos que estar aparelhados, preparados para a luta política, com as suas pautas novas, né, velho? Com as pautas novas que estão aí, que não foram muito comuns na nossa época, né? Mas que apareceram. Pautas importantes, né? Emergindo. E não esquecer de uma pauta permanente. Eu vou citar aqui um outro historiador muito querido, o professor Caio Prado Júnior, quando dizia: nosso sentido é um sentido para fora. O sentido do nosso desenvolvimento é um sentido na direção do externo. Vamos pensar um pouco, olhar um pouco para dentro de casa. E construir melhor nosso mercado interno, desenvolver nossas potencialidades. Né? Com isso eu me despeço, né, e agradeço muito a paciência de vocês, insisto. Muito obrigado.
Obrigado, professor Oswaldo. É sempre muito bom contar com a colaboração e escutar você falando aí sobre essas questões que são tão importantes para a sociedade brasileira, para colaborar para a construção do sentimento nacional verdadeiro que o trabalhismo brasileiro sempre representou aqui no nosso país. Você falou aí de personagens históricos que são fundamentais, aliás, personagens não verdadeiros heróis da causa nacional. Eu tenho o prazer de anunciar aqui, antecipando, eu nem sabia que você tinha um livro sobre Nazaré Cerqueira. A Carol ali, a gente está fazendo uma pesquisa sobre o Nazaré, e esse ano a gente colocou aqui na nossa programação fazer um seminário sobre o Nazaré Cerqueira. Então já vou aproveitar aqui para te convidar. E queria aproveitar também, porque a gente está transmitindo, pedir para que as pessoas aí ajudem compartilhando a nossa live, pedir aqui os companheiros que estão aqui, nós estamos aceitando colaboração. Quem quiser colaborar aí com as atividades da nossa fundação é muito bem-vindo. Estou vendo vários companheiros novos aqui, então sejam muito bem-vindos aqui na nossa atividade. A gente agradece a presença de todos e a gente está à disposição aqui e pedindo mais colaborações. Depois, antes de passar para o Fernando, já para a gente dar continuidade, agradecer aqui aos companheiros que estão na internet mandando algumas perguntas. Eu vou só citar uma delas aqui, a companheira Elza. Grande beijo aí, uma companheira nossa aqui, que foi da juventude, uma companheira do partido. Ela pergunta aqui, já para vocês fazerem uma reflexão aí, quais os caminhos para uma recuperação das reformas diante do retrocesso que vivenciamos hoje. Então, para a gente pensar um pouquinho aqui, ajudar nas nossas reflexões. E após aqui a fala do Fernando, eu vou abrir também para que a plateia possa colaborar com as nossas atividades. Então, agora, nosso companheiro aqui, um dos mais brilhantes e destacados deputados federais que o nosso partido teve a oportunidade de ter aí nas suas legislaturas, o companheiro Fernando Lopes, que foi da equipe de governo do nosso comandante Leonel Brizola. Fernando, mais uma vez, seja muito bem-vindo também. Espero que esteja sempre com a gente aqui colaborando. Para a gente é muito importante. Talvez vocês não tenham a dimensão de como é importante, para a minha geração, que é um pouquinho mais velha do que a maioria dos meninos que estão aqui, mas como é importante a fala de pessoas como vocês que tiveram na presença do Brizola, que construíram, mostraram que é possível fazer uma política diferente nesse país, uma política com DNA do trabalhismo. Para nós é muito importante. Então, muito obrigado por colaborar aqui, participar hoje com a gente, e já se sinta convidado aqui para as próximas atividades que nós estivermos fazendo aqui na Fundação Leonel Brizola. Professor, deputado, líder Fernando Lopes. Bom, em primeiro lugar, eu ia agradecer esse convite que o Everton me fez para participar, junto com o Oswaldo, desse tema envolvendo as reformas de base e especificando, focando na questão urbana e nessa questão aí da favelização. Eu, enfim, pude acompanhar isso nos dois governos Brizola, né? Eu fui secretário de planejamento dos dois. No segundo governo, eu acumulei na Secretaria de Habitação, Assuntos Fundiários e Assentamentos Humanos. Então, trabalhei muito nessa questão que o Brizola sempre deu atenção, né, desse olhar diferente para o nosso povo. Digo isso porque as elites brasileiras, a classe dominante brasileira, ela nunca teve o povo brasileiro como seu. Ela sempre serviu aos interesses estrangeiros.
uma classe dominante que nasceu, cresceu e se mantém até hoje, mantendo os seus privilégios numa espécie de apartheid social. E nós precisamos ter um projeto para o Brasil, para as grandes maiorias nacionais. Olhar para dentro é construir um projeto para nós. Se a elite brasileira vai se dispor a participar, ou uma parte dela vai se dispor a participar, é um problema dela. Nós é que temos que cuidar disso, não podemos esperar nada da elite brasileira. Nada. Eu me lembro de algumas conversas com o Brizola, que eu externava isso, e o Brizola dizia: Fernando, aqui nós temos que ir com calma, que a elite brasileira é muito grande, não cabe em Miami. E eu sempre pensei, olha, se ela não couber em Miami, ela é que vai ter que procurar outro lugar, se ela não quiser participar, colaborar. Como aconteceu em vários outros países. Você tem países que deram a sua virada e tiveram uma parcela da sua elite que colaborou. A maioria vem de pátria mesmo. Sempre foi assim aqui no Brasil. Esse processo da favelização, da marginalização, do desemprego, dos baixos salários, isso é tudo a mesma coisa, é parte é o que resultou dessa posição das elites brasileiras de sempre aceitarem ser as migalhas, sócias menores da exploração antes colonial, hoje imperialista e também colonial. Convenhamos, o Brasil hoje, há décadas, aí o Brasil vem se desindustrializando e também desnacionalizando. E a elite brasileira tem participado de tudo isso. A elite brasileira tem ganho dinheiro, tem lucrado, tem tido vantagens com tudo isso. Ela usa o povo brasileiro para manter os seus privilégios. Ela não quer construir uma nação única, unida, em busca do que o Brasil poderia ser. O Brasil poderia ser uma potência econômica. Seria muito mais fácil para o Brasil do que para a China. A China, há 4 décadas atrás, estava numa situação que não era, de forma nenhuma, fácil. Em 4 décadas, em 2 gerações, a China se transformou numa potência. Eu não estou dizendo que a gente tem que copiar o que a China fez, mas eu estou dizendo que se a gente quiser ter esse futuro, construir esse futuro, a gente vai ter que dizer isso com absoluta clareza. A gente não vai poder, na nossa caminhada política, a gente não vai poder desprezar aliados, é óbvio, mas a gente não vai poder se perder em fazer um programa de trabalho, um programa político que seja uma colcha de retalhos. A gente tem que apontar uma direção. E essa direção é um projeto nacional, mas um projeto nacional com clareza. Nós queremos encerrar o ciclo da dominação, especialmente do capital financeiro, nas últimas 3 décadas. Quem deu a tônica da política econômica foi o capital financeiro. Quem direcionou a política econômica, e isso foi conduzido basicamente pelo Banco Central, que detém os instrumentos para condicionar o resto, né? Com a cabeça dos banqueiros e dos banqueiros estrangeiros também. A gente, inclusive, não pode se esquecer de que no próprio governo Lula, no primeiro governo Lula, quem foi escolhido para dirigir o Banco Central
foi uma pessoa que era dirigente do Bank of Boston, aqui no Brasil, e tinha sido eleito pelo PSDB, partido que o Lula tinha derrotado, e que renunciou ao seu mandato de deputado federal antes de assumir para sentar no Banco Central. O Banco Central do Brasil não é um Banco Central do Brasil, é o Banco Central dos banqueiros. Quem estabelece no Brasil a política de juros, o Brasil não tem mercado financeiro, não é que nem a Europa, não é que nem os Estados Unidos, que os juros podem ser determinados ali pelo livre jogo, livre entre os grandes, entre os gigantes, mas enfim, pelo menos entre eles, a taxa de juros é determinada por eles. Aqui não. Aqui, quem determina a taxa de juros é o Banco Central, pela política econômica que ele define. É ele que garante o lucro exorbitante, pornográfico dos bancos num país que está com a economia estagnada. É ele que faz com que investir na economia real seja prejuízo, porque o cara prefere investir no mercado financeiro. Os empresários industriais, eles preferem investir não na empresa deles, que a empresa deles está com 40% de capacidade ociosa, 30% em algum lugar, 50% em outros. Eles investem no mercado financeiro e aí eles garantem uma rentabilidade, eles garantem um lucro, porque o ganho financeiro cobre o prejuízo operacional. Essa lógica tem que mudar. Eu li hoje um artigo no Globo que eu acho que é um escândalo. O sujeito tenta demonstrar que com a reforma da Previdência, isso não é a reforma que está se pretendendo, não é a reforma da Previdência. A reforma a gente sempre pensa, quando a gente faz uma reforma na nossa casa é para melhorar, não é para piorar. Isso tem nada a ver com a reforma. Isso é que nem o projeto da escravidão assalariada que chamaram de reforma trabalhista, da precarização das relações de trabalho. É a mesma coisa. O que eles querem é reduzir o peso da Previdência no orçamento público para investir em quê? Eles não têm nenhum projeto para a economia, não têm nenhum projeto de política industrial. Eles querem abrir mais uma folga no orçamento público, no orçamento da União, para poder manter essa política da dívida pública, que cada vez come parcelas maiores do orçamento federal, mas vai chegando no limite. Mas como eles estão ganhando, para eles está bom, eles estão fazendo, né? Hoje eles conseguiram, inclusive, que a Fiesp calasse a boca. A Fiesp, há 20 anos atrás, brigava, baixa os juros, quando a Fiesp não fala nada. A Fiesp agora é a sócia menor desse esquemão do capital financeiro, que é a política, esse modelão que o Fundo Monetário Internacional, chamado Consenso de Washington, há muito tempo faz como receita para o seu quintal. O seu quintal. Nós somos o quintal. O Brasil hoje é uma grande colônia, é uma colônia de um tipo diferente, não é uma colônia do país A ou do país B, mas é uma colônia de novo tipo, do século XXI, uma colônia desse capital internacional. Quando o Brizola falava em perdas internacionais, ele recuperava um pouco da questão do controle da remessa de lucros, mas ele ia além disso, porque hoje as nossas riquezas, os nossos recursos saem, não é só com a remessa de lucros, é com as subsidiárias das estrangeiras que estão aqui, pagando assistência técnica para a sua matriz, importando partes, peças, componentes da sua matriz, pagando pelo uso de processos, de patentes, pagando juros com os bancos do mesmo conglomerado da sua matriz, e também remetendo juros, remetendo lucros. Mas é um pacote que vai drenando o sangue, o suor do povo brasileiro para o exterior.
O Brasil não tem mais nenhuma política para ciência e tecnologia digna desse nome. Os poucos lugares onde tinha estão sendo sucateados, e eram muito poucos. Por quê? Porque as empresas que existem dentro do Brasil não precisam de ciência e tecnologia, já tem pacote pronto, com as matrizes. E a que usava alguma coisa feita aqui, está sendo esquartejada em praça pública. Eles não vão propor, não vamos privatizar a Petrobras, não. Eles primeiro, tiram as jazidas, uma empresa que tira petróleo, e eles controlam para ela não ter acesso às jazidas, imensas jazidas do pré-sal. Ela está com o futuro amarrado. Depois eles querem tirar as distribuidoras, depois eles querem vender parte da refinaria, depois eles querem vender os oleodutos. Vão vender para quem? Para quem eles venderem, a Petrobras vai ter que alugar, vai ter que comprar. Eles vão esquartejando a Petrobras, que foi um importante instrumento de política industrial. Vejam só, nem no regime militar, a Petrobras era prestigiada. Quem dirigia a Petrobras lá era um general, irmão do general presidente, ali do Geisel. A Petrobras. Hoje a gente está vendo um impensável. Nenhum general no tempo do regime militar foi bater consciência nos Estados Unidos. Hoje a gente tem lá em Brasília uma administração colonial. A gente tem um governo de traição nacional. Não é outra coisa senão um governo de traição nacional que está entregando a nossa pátria para os gringos, para o estrangeiro, está sucateando o nosso povo, que está condenado por absoluta falta de preocupação deles ao futuro, com uma educação precária, um sistema de saúde precário, uma forma de sobrevivência precária. É a precarização absoluta. E a elite brasileira tem tido uma postura absolutamente criminosa. A gente não vê nenhum segmento lutando para que alguma coisa pudesse mudar. E nós como partido, aí, Everton, Oswaldo, nós temos que ter clareza, para a gente não ficar vacilando. Os partidos brasileiros costumam ter problema que falam de tudo, para corrigir isso, para corrigir aquilo, para corrigir isso. Não. O PDT tem que assumir uma postura clara. O que é prioridade? É um projeto popular e nacionalista. O resto vai se juntar, vai se acoplar, como for possível, que for construído. Nós não podemos nos perder nos detalhes, em pensar, vamos pegar um pedacinho do eleitorado aqui, outro pedacinho ali, que no fim é tudo interessante, mas não tem amálgama, não tem unidade. A gente tem que construir esse projeto, bater nele e dar claramente nome aos bois. Um governo entreguista, safado, que está vendendo tudo a preço de banana, descaradamente, mentindo na questão da reforma da Previdência. Não é que a Previdência não tenha que sofrer reformas, não, ajustes. Em todos os lugares tem, os perfis demográficos vão mudando, ela tem que sofrer ajustes, mas aqui não é para isso. Aqui é para desonerar o orçamento público, para os banqueiros poderem abocanhar mais uma fatia do orçamento com o crescimento do serviço da dívida. Porque a dívida cresce. Assim, não tem outro jeito numa economia que não cresce. Como é que você resgata os títulos da dívida pública? Você emite outros títulos de dívida pública. Mas emite na mesma quantidade? Não, tem que emitir um pouco mais para pagar também os juros, porque você não tem. A economia não anda, a tua receita não tem como crescer. Então, cada vez esse bolo cresce mais. Quanto mais ele cresce, mais ele retira das mãos de qualquer governo, recursos para cuidar de qualquer questão de interesse nacional. Então, um governo
que venha a disputar, um partido como o nosso, que venha a disputar uma eleição, tem que dizer com clareza: nós vamos tirar os banqueiros do sistema financeiro do comando da política econômica. Vamos baixar os juros? Vamos baixar os juros. Vamos baixar os juros. Baixando os juros, o circo dos dólares, que só vem para cá, porque aqui eles ganham mais do que em qualquer outro lugar do mundo, os dólares vão procurar outro caminho. O câmbio vai subir, vai dar inflação. Não vai não. Não vai não, porque não tem como dar preço crescendo num país com a quantidade de desempregados do nosso, porque não tem quem compre. Não vai dar não, porque se os empresários puderem ter juros mais baixos e o consumidor também puder ter juros mais baixos de verdade, para poder comprar, financiar a prazo, se puder ter isso, vai reativar um pouco a economia. E quando você usa a capacidade ociosa, quando você vai aumentando a utilização das tuas instalações, da tua fábrica, o custo médio de produção cai. Então não tem nem por que exatamente aumentar os preços. Você tem uma folga durante algum tempo com essa capacidade ociosa. Você tem essa folga. Claro que você tem que ter um projeto para a reativação da economia, para a reconstrução da economia. Você tem que recolocar sob comando estatal empresas estratégicas, empresas que o Brasil possa ser respeitado na questão da tecnologia. Se a Embraer for privatizada e entrega para a Boeing, tem que ser desfeito esse negócio. Você tem que dizer com clareza para as pessoas, porque eles vão sabotar. Qualquer governo nacionalista vai ser sabotado. Então tem que falar com clareza para o nosso povo. Combater o desemprego. Não se combate o desemprego com os juros que está aí. Veja só. Veja se tem cabimento. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil são bancos públicos. Quando você usa o cheque especial na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, por que ela não te cobra, em vez de cobrar 10% ao mês, um juro baixinho, o dobro da caderneta de poupança? Ou então, ela podia te cobrar o dobro do que ela te remunera quando você tem uma folga na conta. Se ela te remunera quando você tem dinheiro, uma folga na conta, ela aplica 0,2%, ela podia te cobrar um cheque especial de 0,4%, o dobro, já estaria ganhando, não é isso? É porque a cabeça dos dirigentes dos bancos públicos é a mesma cabeça dos dirigentes do banco privado, é a mesma lógica. Nós temos que inverter essa lógica. Um projeto nacional, toda a área econômica tem que caminhar numa mesma direção, tem que se ajustar. E quem não estiver satisfeito, a peia do cavalo. Né? Ou a gente tem clareza disso, até para poder ir transmitindo e podendo participar das discussões, né? Ou a gente não vai a lugar nenhum. Lamentavelmente, o PDT discute pouco essas coisas. E também, eu até diria o seguinte, em muitos lugares, o PDT e as bancadas e tudo, não tem nada a ver com esse projeto popular e nacionalista. E a gente também não pode vender para as pessoas um peixe que não vai entregar. Se a gente quiser isso, a gente ganharia atraindo muito mais gente séria e gente de compromisso para um projeto brasileiro, projeto nacional, com mais clareza. E aí entra tudo. A política urbana, ela tem a ver com todo esse conjunto. Todo esse conjunto. É claro que cada lugar tem situações específicas. Mas a nossa política, e é a política que a gente sempre seguiu no governo do Brizola. A gente teve intervenções aqui, uma porção de áreas no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, desapropriações de áreas. A gente sempre teve a clareza de discutir com
a população. Eu digo a gente, quer dizer, um conjunto de pessoas com quem eu faço política há décadas. A gente fazia isso quando eu estava na Secretaria de Assuntos Fundiários e tinha feito isso antes, até antes do governo Brizola, e continuou fazendo depois, sempre com clareza. A população não quer esculhambação. Então, quando tinha uma ocupação desordenada, vamos organizar, vamos deixar espaço de ruas abertos, vamos deixar espaço de praça para ter um espaço de convivência das pessoas, vamos garantir primeiro a permanência das pessoas, depois vamos correr atrás da infraestrutura, da água, da luz, do pavimento. E isso a gente fez aí, enfim, há décadas. Eu digo desde antes do governo Brizola, porque a gente já tinha envolvimento nas lutas por terra e moradia, né? E o Brizola sempre deu todo apoio, enfim, ele sempre teve essa preocupação clara. Né? A gente tem que, em cada detalhe, mostrar de que lado a gente está. Os serviços públicos não chegavam aos morros e às favelas antes do primeiro governo Brizola. Foi aí que começou a entrar a iluminação pública. Na época não era Rio Luz, era Comissão Municipal de Energia aqui. Foi aí que começou a entrar água, projeto do Mutirão, Profácio, Programa de Favelas da SEDAI. Foi aí que as comunidades passaram a ser sujeitos do poder público. Você tinha uma presença, você tinha... As pessoas eram tratadas como cidadãos. Quando o Brizola foi caluniado pela grande mídia, dizendo que o Brizola defende bandidos, a gente não soube esclarecer que o que ele diz é o seguinte: a lei vale para quem mora na Delfim Moreira e para quem mora no Morro dos Macacos. É isso, a gente não soube esclarecer. Se tem que ter alguma incursão, vai pegar a autorização na justiça. Os grandes bandidos, os grandes ladrões do Brasil não moram nas favelas, nem nos bairros populares. Moram em condomínios de luxo. Alguns moram no exterior, vêm aqui a passeio, mas eles não moram junto com o povo trabalhador. Eles não moram perto das dificuldades, da miséria, da fome. Então, e os grandes fraudadores do Brasil não são os lascados da Previdência, que tem também fraude, que dólar, mas enfim, não são esses. São as grandes empresas que fraudam os direitos dos trabalhadores, são os grandes trambiques que a gente tem visto por aí, pelo menos uma parte deles. Então, quem se beneficia sempre do dinheiro público é a elite, é a classe dominante. O que é uma transferência mais escandalosa de dinheiro público do que o Banco Central fixar juros altos? Isso te dá uma despesa monumental com a dívida pública e o Tesouro ser obrigado a pagar com esse juro que outro ente do mesmo governo fixou lá no alto. Isso é que é conluio, isso é que é acerto. Isso é como se você estivesse tramando uma licitação. Você acertou ali, deu uma jogada, e aquilo fica como se fosse o dinheiro de uma grande limpa ali, uma coisa que é o esforço dos bancos. Os bancos brasileiros são muito diferentes de muitos bancos estrangeiros, dos países centrais. Lá, esses bancos investem mesmo, no sentido físico, de ter em empresas, em projetos. Os bancos daqui do Brasil são agiotas, com uma carteira daquelas bonitonas, mas são agiotas. E o que eles fazem é agiotagem escandalosa. Escandalosa. Então, isso sem um projeto nacional, quem vai pagar a conta não pode ser o nosso povo.
a conta vai ser gorda, vai ser demorado. A China teve lá, demorou os 40 anos dela. Demorou, mas quem manda na China são os chineses. Quem manda na Coreia também, são os coreanos, no Japão, enfim, um monte de países. No Brasil, quem manda é esse consórcio dos países centrais. Esses grandes conglomerados, os grandes oligopólios mundiais que dominam, controlam a economia brasileira. Isso você tem que até para preparar as pessoas, porque um governo que diga que vai fazer isso e não faz, desmoraliza todo mundo. Um governo que diga que vai fazer isso e faz, tem que buscar apoio popular para bancar isso. Porque isso não vai ser um passeio, isso não vai ser um deputadozinho botando o dedo lá em Brasília que vai resolver. O buraco é mais embaixo. O nosso partido nunca quis olhar mais para baixo para ver o tamanho desse buraco, que o PDT virou um partido, vamos dizer assim, do jogo parlamentar. Mas para mudar o Brasil, o jogo parlamentar é absolutamente necessário, mas completamente insuficiente. A gente tem que jogar nesse lado, mas a gente tem que jogar também no campo popular, lá, na vida das pessoas. O PDT tinha um enraizamento parecido com esse, lá no começo, no primeiro governo do Brizola. Os diretórios do PDT enchiam de gente e tal, mas não basta ter a presença formal nos diretórios. O PDT tinha que ter tido, também nunca teve, uma atuação mais sistemática na área sindical, na área do movimento comunitário. Assim, tinha muitas pessoas do movimento comunitário que votavam no PDT, mas não era o PDT que estimulava essa discussão. Quando a gente participava de discussão de chapa da FAMERJ, a gente até trazia essa discussão do PDT, mas o PDT não gostava muito de discutir isso. Não, é autonomia do movimento popular. Não é autonomia, não. A luta não acontece aqui, nessas cadeiras azuis. A luta é lá fora. Lá é que o pau canta. Então lá é que as pessoas precisam sentir a retaguarda de um partido que se preocupa com elas. Não é para fazer um discurso de apoio do deputado ou vereador. Isso também. Mas não é isso. Eu sei, por exemplo, em muitas dessas lutas de ocupação de terras, essas lutas para regularização fundiária, mesmo naquela época, poucas pessoas, poucos parlamentares se metiam nisso. Porque é uma coisa complicada, tem exposição, nem tudo é tão pacífico, às vezes tão tranquilo. Eu me lembro que, por exemplo, na bancada estadual aqui, naquela época, que isso está mais próximo da bancada estadual, quem entrava nessas roubadas comigo era o Aloysio de Oliveira. O Aloysio de Oliveira, companheiro da Zona Oeste também, ele entrava no interior, na área rural também. Ele também tinha essa disposição. Os outros ali não é que não tivessem boas posições, é que nem o partido estimulava isso e eles também tinham mais uma atuação parlamentar. Mas do jeito que o Brasil está, isso aqui não pode ser feito um debate na Câmara dos Deputados da França, ou da Suíça, ou da Suécia. Lá, essa fase já foi vencida. E mesmo assim, de vez em quando, tem os arranca-rabos. Tá certo? O arranca-rabo faz parte, tem que fazer parte da nossa luta. Senão, não tem luta. Tem discurso, reclamação, chiação, mas não tem a luta viva, que as pessoas sintam que vale a pena se engajar. A primeira campanha do Brizola, ainda era o regime militar, quando a gente estava porrada na ditadura,
de vez em quando, você, ó, ali na Praça 15, eu me lembro, às vezes, umas trocas de, ali, uma cadeirinha ali, subia eu, Brandão Monteiro, mais um outro, aí nós revezávamos, ficava um cara lá, 20 metros, sozinho, olhando, aí depois juntavam 2, 3, quando a gente estava rouco, aí já tinha um monte de gente ali que as pessoas já sentiam mais confiança, mas o cara tinha medo até de ouvir você dar porrada na ditadura. No mais para o interior, quando você foi fazer campanha, aparecia um cara e dizia assim, olha, eu fui do grupo dos 11, depois eu era metalúrgico, ferroviário, não sei o que, eu fui cortado, fiquei aqui. O cara falava ali todo recolha, ainda na primeira campanha do Brizola, mas isso depois foi juntando, foi tirando, as pessoas foram ganhando confiança. E as pessoas só ganham confiança, não é vendo o deputado que elas votaram fazer um discurso bonito. Elas só ganham confiança quando elas experimentam com a presença delas, com mais gente, quando elas sentem que não estão sozinhas. Que não estão sozinhas. Então, isso não se vê pela internet. A internet é absolutamente necessária, por um monte de coisa. Mas para testar a musculatura, não tem internet, nem passar bola para o seu parlamentar. Vai lá pedir parlamentar, assinar isso, assinar uma moção, um projeto de lei. Isso na hora que tem força acumulada, se resolve o jeito que vai ser feito. Não é, a gente fica preso ao formalismo. E o PDT hoje é um partido puramente parlamentar. Sempre foi muito parlamentar, mas tinha muito mais essa outra visão. Esses setores nós precisamos ganhar e trazer de volta, porque eles vão ser fundamentais para os embates com a elite brasileira, com a classe dominante, com o imperialismo. Ou então nós não queremos mudar nada, queremos dar uma acertada aqui, fazer um jogo de cena, vamos dizer assim, fazer meio a miséria colorida. Ali, pinta de amarelo, vai estar colorido, bonito e tal, mas é a mesma miséria. Não. A gente tem. Então, a questão da favelização é isso, a gente tem que ir na raiz do problema. Vai deixar de enfrentar os problemas do dia a dia? Não. Como o Brizola nunca deixou. Urbanizou, botou água, botou saneamento na medida do possível, desapropriou. E um negócio interessante, quando a gente via que tinha possibilidade de conflito, eu combinava com o governador e ligava para o Cerqueira. Cerqueira, olha, tem assim essa situação ali, tal, você deve estar acompanhando. Depois de amanhã vai sair um decreto do governador desapropriando aquela área. Então, você toma isso como referência. Já entendi, Fernando, tá bom, deixa comigo. Então, ele tinha sempre essa... Enfim, porque a gente estava jogando o mesmo jogo. Tá certo? Eu não podia deixar acontecer uma coisa, o Brizola dizia assim, mas Fernando, todo mundo tem o telefonema, telefone vermelho ali para o nosso coronel Cerqueira, não podia dar mole nisso. E o Cerqueira nunca falhou, porque ele também sabia que aquilo era uma política de governo e que ela ia ser desenvolvida nessas linhas. Às vezes, nessas áreas, não é porque a área popular que é todo mundo santo, não é não. Às vezes tinha sacanagem aqui, o cara queria ali, tinha 3 votos no cara, disse, não, discutiu o seguinte, vamos tirar, cada um é um. Ah, a casa avançou ali, estreitou a rua, vai retirar, vai recolocar no lugar, no alinhamento. Você tem que falar também com clareza, sério, sempre com as pessoas, não ficar quebrando galho. É lógico que a situação mudou. Muitas das áreas que a gente desapropriou primeiro, garantiu a permanência e depois urbanizou, hoje a gente tem dificuldade até de entrar porque as milícias estão lá. Então esse é um fenômeno novo também, um fenômeno preocupante,
Mas é o fenômeno que a gente vai ter que saber como é que vai tratar também, porque uma parte das áreas populares vive nesse esquema. E mesmo aquilo que se distinguia antes, não, mas ali a milícia não tem tráfico, o esquema do McDonald's já foi apreendido, em alguns lugares já tem umas franquias, porque as pessoas contam, tem área que não tinha, aí tem uma franquia, já ali com toda a segurança. Enfim, a realidade mudou muito desde lá de trás, desde o Jango, desde os governos do Brizola. Hoje é hoje é um negócio, inclusive, muito mais preocupante, porque hoje nós praticamente estamos excluídos desses embates. Os embates são entre setores da ultradireita, da extrema-direita, e nós estamos acompanhando ali. É uma coisa preocupante nós acompanharmos esse jogo dentro dos segmentos da ultradireita, em que a gente fica excluído. Né? Bom, já falei demais, desculpe ter me estendido, já recebi aqui, estou vendo uns toques aqui para encurtar. É isso, eu acho que eu e o Oswaldo abordamos questões semelhantes, com exemplos diferentes, mas é mais ou menos na mesma linha, na mesma direção. Obrigado aí pela atenção e paciência. Obrigado, companheiro Fernando Lopes. Você não fala demais, você traz informações que são fundamentais para a nossa formação política, para a gente fazer esses enfrentamentos que vocês também falaram aqui. Vou fazer só um comentário aqui, em que eles estão passando as perguntas aqui, que alguns companheiros fizeram pela internet, e vou pedir para que, se alguém quiser fazer uma pergunta, levantar, que aí eu passo aqui. Mas só um pequeno comentário. Vocês veem como que hoje a gente está numa situação complicada, né? Eu li uma matéria hoje, e nós hoje temos 14 bairros, aliás, 26 bairros na cidade do Rio de Janeiro, dominado pelas milícias, e 14 cidades do estado do Rio de Janeiro, onde as milícias já estão atuando, num total de cerca de 2 milhões de pessoas que estão em territórios comandados pela milícia. Isso é algo muito preocupante, porque as milícias elas cumprem um papel, muitas vezes, de infiltração na máquina pública, que tem aí caminhos que a gente não sabe onde vai parar. Talvez uma das grandes diferenças da milícia para o tráfico de drogas é que os traficantes eles fazem o controle territorial, vendem a questão das drogas, mas pelo menos até onde eu vi, no geral eles não tentam tomar o poder político. E as milícias vão numa outra direção. Elas, além de utilizarem ali um processo de tomada do território, né, e toda aquela máquina econômica que é montada a partir desse domínio territorial, eles também caminham para a tomada do poder político. E aí a gente vê aí o que vem acontecendo aqui no Rio de Janeiro, especialmente, que é a eleição de vereadores ligados à milícia, né, no estado do Rio de Janeiro, provavelmente alguns deputados, quiçá presidentes da República, senadores e outros personagens aí, né, que os jornais aí pelo menos insinuam que tenham aí certas ligações com esses grupos que atuam à margem do Estado brasileiro. Então é um momento muito difícil no nosso país. Nós também ainda temos um problema urbano, né? Nós temos uma deficiência urbana ainda, que a gente precisa construir infraestrutura para resolver esses problemas urbanos. Acredito que a grande centralidade da política hoje, Fernando, ela se dá na questão das cidades. Hoje, em nenhum outro momento da história da humanidade, tivemos tantas pessoas morando nas áreas urbanas. E nós conhecemos a tragédia social que são as cidades brasileiras, ainda que necessitam de uma infraestrutura mais qualificada. Você vê, né? Num estado como o estado do Rio de Janeiro, que a gente não tem escola, ainda não temos escola, depois daquele processo magnífico de construção de escolas
que o Brizola fez aqui no Rio de Janeiro, muita gente acha que o Brizola construiu só CIEP. Ele construiu o CIEP, os ginásios públicos, construiu a UENF, né, fez um investimento maciço em educação. Mas hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós temos um déficit de 20 mil vagas para estudantes de nível médio. Na cidade do Rio de Janeiro, nós temos um déficit que está na casa dos quase 60 mil vagas para creche. E aí, num estado desse, numa cidade como essa, a gente vê o governador do estado querendo fazer investimento para comprar luneta para colocar em cima de fuzil. Então, nós de verdade precisamos discutir quais são as prioridades. Quais são as prioridades urbanas. Nós temos favela aqui no Rio de Janeiro, ali tem uma favela para mim é muito característica, Mandela 2, né, que fica ali no complexo de Manguinhos e tal. Você tem barraco ali ainda de saco plástico, lata de óleo, de madeira, e ausência total, praticamente uma ausência total do Estado brasileiro. E aí o PDT, ele de verdade, ele precisa cumprir esse papel, né, trazendo dessa recuperação histórica. Nós apresentamos já há mais de 50 anos um projeto para discutir a realidade das cidades. O projeto de reforma urbana do Jango foi nesse sentido, as reformas de base foram nesse sentido. O governo Brizola fez intervenções, que eram intervenções com a colaboração da sociedade, dos moradores dessas regiões, como você bem resgatou aqui. Então, nesse momento, a gente precisa de verdade ficar atento para isso. E como o Fernando falou muito bem, a internet hoje é um veículo fundamental. Tem uma porção de gente assistindo a gente no calor das suas casas, na internet, no caminho para suas casas, na internet. Mas se a gente não conseguir colocar essas pessoas para fazer política real, no mundo real, para fazer transformação da vida das pessoas, para fazer convencimento e mobilização, nós não vamos atingir o nosso objetivo, que é transformar esse país. Então é fundamental essa mobilização popular. A história do trabalhismo, ela se dá a partir da mobilização popular. Como o Fernando falou aqui, algumas vezes a gente deixou a desejar. Eu acho que nesse momento a gente tem que recuperar isso. Aproveitar essa geração mais jovem, que veio impulsionada aí pelo movimento do Ciro, para o nosso partido, e começar a dar tarefa, começar a mobilizar e trazer esses caras para a luta política real. Para tirar um pouco dos grupos do WhatsApp, do Facebook, e colocar eles ali pisando na lama, para conhecer a realidade das pessoas que a gente quer transformar a vida, que a gente quer apresentar, que a gente quer dialogar, que a gente quer escutar. Então é mais ou menos nesse sentido. Então, companheiros, o companheiro que quer perguntar, tudo aqui, que eu vou passar a palavra. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bloco de 5 minutos, e aí vocês falam, e já depois fazem ali os agradecimentos. Tem 3 perguntas aqui na internet, mais a dele ali. Deixa eu falar primeiro as da internet. Não, pode ficar em pé aqui. Só para... Tem muita pergunta aí na internet. Ah, tem mais pergunta aí? Então...